Mística Cidade de Deus, capítulo 24. Jesus, Maria e José chegam à cidade de Heliópolis, no Egito, e os prodígios que então aconteceram. Tomo 2, livro 4, de Santa Maria de Ágreda. Chegada ao Egito. Já aludi acima que a fuga do verbo humanado teve outros mistérios e mais altos fins do que apenas escapar de Herodes e defender-se de sua crueldade. O fato serviu de ocasião para o Senhor ir ao Egito e ali operar os prodígios vaticinados pelos antigos profetas, principalmente Isaías. Disse este que o Senhor, sobre uma leve nuvem, entraria no Egito. Ante sua face se abalariam os ídolos desse país. O coração dos egípcios se perturbaria e outras coisas contidas naquela profecia e que sucederam na época do nascimento de Cristo nosso Senhor. Omitindo que não pertence ao meu intento, digo que Jesus, Maria e José, prosseguindo a peregrinação no modo que fica descrito, chegaram às terras do Egito, guiados pelos anjos por ordem do Senhor. Antes de se estabelecerem em Heliópolis, fizeram algumas voltas por outros muitos lugares, onde o Senhor queria realizar prodígios e benefícios a favor do Egito. Por este motivo, gastaram mais de 50 dias nessas caminhadas e desde Belém ou de Jerusalém percorreram mais de 200 léguas. Por outro caminho mais direto, não teria sido necessário caminhar tanto até chegar ao seu novo domicílio. Idolatria no Egito. Eram os egípcios muito dados à idolatria e às superstições que a acompanham, e até os pequenos lugares daquele país se encontravam cheios de ídolos. Para muitos destes havia templos onde se estabeleciam diversos demônios. Os infelizes moradores vinham adorá-los com sacrifícios e cerimônias inspiradas pelos mesmos demônios. Estes davam respostas e oráculos às perguntas e consultas que aquela gente estulta e supersticiosa seguia cegamente. Com estes enganos viviam tão iludidos e presos à adoração do demônio que era necessário o braço forte do Senhor. O Verbo feito homem para libertar aquele povo desamparado e tirá-lo da opressão em que Lúcifer os mantinha, opressão mais dura e perigosa do que os próprios egípcios tinham imposto ao povo de Deus, para vencer o demônio e para iluminar os que viviam na região das sombras da morte, para que aquele povo visse a grande luz descrita por Isaías, determinou o Altíssimo que o sol de justiça, Cristo, após alguns dias de seu nascimento, aparecesse no Egito nos braços de sua felicíssima mãe. Por este motivo, foi peregrinando e rodeando a terra, a fim de clareá-la toda com a virtude de sua divina luz. Os templos dos ídolos não resistem à presença de Cristo. Chegaram, pois, o infante Jesus com sua mãe, São José, às povoações do Egito. Quando nelas entrava o menino Deus nos braços de sua mãe, elevada os olhos ao céu e de mãos juntas rezava ao Pai pela salvação daqueles habitantes escravizados ao demônio. Usando de seu real poder divino, expulsava o que estavam nos ídolos e os precipitava ao abismo, semelhantes aos raios quando faiscam nas nuvens, fugiam descendo até o mais fundo das tenebrosas cavernas infernais. Ao mesmo tempo, com grande fragor, caíam os ídolos, desmoronavam os templos e se destruíam os altares da idolatria. A Divina Senhora sabia a procedência da causa de tão prodigiosos efeitos e acompanhava as orações do Filho, em tudo cooperando com ele na salvação humana. São José também conhecia que eram obras do Verbo feito homem, e com santa admiração o bendizia e louvava.
Os demônios, porém, apesar de sentirem a força do poder divino, não sabiam de onde partia aquela virtude. Maria instrui os pagãos. Tão inesperada novidade espantava os pagãos. Entre os mais sábios existia certa tradição desde o tempo em que Jeremias esteve no Egito, de que um rei dos judeus viria a este país e então seriam destruídos os templos dos ídolos do Egito. Desta vinda, porém, o povo nada sabia e os sábios também ignoravam como iria acontecer. O medo e a confusão assaltou a todos e o temor e a perturbação era geral, conforme profetizara Isaías. Indagavam uns aos outros o motivo de tal ocorrência, e alguns se dirigiam à nossa grande rainha em São José, curiosos por ver os forasteiros, falando-lhes da ruína dos templos e dos deuses que adoravam. Aproveitando a oportunidade, a mãe da sabedoria começou a instruir aqueles povos, dando-lhes notícias do verdadeiro Deus. Ensinou-lhes que só Ele era Deus, Criador do céu e da terra, o único que devia ser adorado e reconhecido como Deus. Os outros deuses eram falsos e mentirosos e não se distinguiam da madeira, do barro e do metal de que eram feitos. Não tinham olhos, ouvidos nem poder algum. Seus fabricantes, assim como os fizeram, podiam destruí-los, e qualquer homem era mais nobre e tinha mais poder do que eles. As respostas que davam eram dos demônios que neles estavam, mentirosos, enganadores, sem verdadeiro poder, porque só Deus é verdadeiro. A Virgem curava doenças e expulsava demônios. Como a Divina Senhora era tão suave e doce em suas palavras, e estas tão eficazes e vivas, como o seu semblante era tão aprazível e amável, e o efeito de suas instruções tão salutar, a fama dos peregrinos se divulgava e nos lugares em que chegavam acorria muita gente para vê-los e ouvi-los. Como ao mesmo tempo que atuava a oração do Verbo humanado para lhes obter grandes auxílios, sucedia a ruína dos ídolos e era incrível a comoção do povo. Os corações transformavam-se, convertendo-se ao conhecimento do verdadeiro Deus e fazendo penitência dos pecados, sem saber de onde e por que meios lhes vinha esse bem. Prosseguiram Jesus e Maria por muitos povoados do Egito, operando estes prodígios e muitos outros. Expulsavam os demônios não só dos ídolos, mas também de muitos corpos, dos quais se haviam apossado. Curavam muitos enfermos de graves e perigosas enfermidades. Iluminavam os corações e a Divina Senhora, com São José, ensinavam o caminho da verdade e da vida eterna. Com estes benefícios temporais e outros que tanto atraem o povo ignorante e terreno, muitos tinham oportunidade de ouvir ensinamento e doutrina para a vida e salvação de suas almas. Tradições da passagem de Maria e Jesus pelo Egito. Chegaram à cidade de Hermópolis, na direção de Tebaida, que por alguns é chamada cidade de Mercúrio. Havia ali muitos ídolos e poderosos demônios. Um deles vivia numa árvore à entrada da cidade. Por ser a árvore muito grande e bela, os moradores vizinhos começaram a venerá-la e o demônio aproveitou a ocasião para usurpar aquela adoração, ali se instalando. Quando avistou o Verbo humanado, fugiu, precipitando-se nos abismos, e a árvore, agradecida, inclinou-se até o solo. Até as criaturas insensíveis testificaram quão tirano é o domínio desse inimigo. O milagre das árvores se inclinarem aconteceu outras vezes, o caminho por onde passava seu Criador. Ainda que não haja ficado memória de todas, esse prodígio da árvore de Hermópolis foi lembrado por muitos séculos, porque suas folhas e frutos adquiriram propriedades para curar diversas enfermidades. Alguns autores, Nicéforo, Sazômeno, Brocardo, escreveram sobre este milagre, como também de outro, entre os muitos que se deram naquelas cidades, por onde passaram ou habitaram o Verbo encarnado, e sua Mãe Santíssima tratava-se de uma fonte próxima ao Cairo. Dela, a Divina Senhora tirou água para beberem e para lavar as roupinhas do menino Jesus. Tudo isto foi verdadeiro, e até agora permanece a tradição e veneração daquelas maravilhas. Não só entre os fiéis que visitavam os lugares santos, mas também entre os próprios infiéis.
Até estes, de vez em quando, recebiam favores temporais que Deus concedia, ou para melhor justificar sua causa com eles, ou para conservar aquela memória. Iguais tradições existem em outros lugares onde Jesus e Maria estiveram e operaram grandes prodígios. Não é, porém, necessário fazer aqui menção delas, porque sua principal residência enquanto estiveram no Egito foi a cidade de Heliópolis. Não foi sem mistério que se chamou Cidade do Sol, agora é chamada de Grande Cairo. Imenso amor pelas almas. Escrevendo estas maravilhas, admirada, perguntei à Rainha do Céu por que havia percorrido com o menino Deus tantas terras e lugares desconhecidos. Parecia-me que isto teria sido causa de aumentarem muito seus trabalhos e penalidades. Respondeu-me: não te admires de que meu Filho Santíssimo e eu tivéssemos viajado para conquistar tantas almas. Por uma só, se fosse necessário, teríamos rodeado o mundo inteiro, se não houvesse outro recurso. Realmente, se nos parece muito o que fizeram pela salvação humana, é porque ignoramos o imenso amor com que nos amaram, e também porque não sabemos amar à altura do quanto lhes devemos. Surpresa de Lúcifer. No inferno, a novidade de serem lá precipitados tantos demônios por estranha força que não conheciam alterou muito a Lúcifer. Abrasado no fogo de seu furor, percorreu o mundo para investigar a causa de tão novos sucessos. Andou por todo o Egito e passou nos lugares onde haviam desabado os templos e altares com seus ídolos. Chegou a Heliópolis, que era a cidade maior e onde havia sido mais notável a destruição de seu império. Com grande atenção a examinou, procurando saber que espécie de gente lá havia. Não encontrou outra novidade além da chegada de Maria Santíssima àquela terra. Ao menino Jesus não deu nenhuma importância, porque não o conhecia e o julgava uma criança qualquer. Como tantas vezes tinha vencido pelas virtudes e santidade da Virgem Mãe, sentiu novos receios. Apesar de lhe parecer que com grandes façanhas não poderiam partir de uma mulher, resolveu persegui-la novamente, com o auxílio de seus ministros da maldade. Conciábulo no inferno. Voltou logo ao inferno e, convocando um conciliábulo com os príncipes das trevas, contou-lhes a ruína dos ídolos e templos do Egito. Ao saírem deles, os demônios tinham sido expulsos com tanta rapidez, confusão e pena que não perceberam o que acontecera aos ídolos e lugares que abandonavam. Lúcifer informou-os de tudo o que se passara e de que seu império estava se destruindo em todo o Egito. Disse-lhes que não encontrava nem compreendia a causa de tal ruína. Naquela terra havia encontrado apenas aquela mulher, sua inimiga. Assim ele denominava Maria Santíssima. Ainda que sabia ser sua virtude muito notável, não podia presumir que tivesse tanto poder, como naquela ocasião haviam experimentado. Não obstante, resolvera fazer-lhe nova guerra e que todos se preparassem para ela. Responderam os ministros de Lúcifer que estavam prontos para lhe obedecer. Como consolo de seu desesperado furor, prometeram-lhe a vitória, como se as suas forças igualassem a sua arrogância. O demônio é detido. Saíram do inferno muitas legiões e reunidas se dirigiam ao Egito, onde se encontrava a Rainha dos Céus. Parecia-lhes que, se a vencessem, só com este triunfo compensavam sua perda e recuperavam tudo quanto naquele miserável reino lhes arrebatara o poder de Deus, de quem suspeitavam ser o instrumento Maria Santíssima. Pretenderam aproximar-se para tentá-la conforme seus planos diabólicos, como coisa maravilhosa. Não puderam chegar além de 2000 passos à distância dela. Detinha-os ocultamente a virtude divina que reconheciam sair da mesma Senhora. Ainda que Lúcifer e os demais forcejavam e porfiavam, eram enfraquecidos e detidos como em fortes prisões que os atormentavam. Era-lhes impossível avançar até onde se encontrava a invicta rainha de tudo
que tudo presenciava pelo poder do próprio Deus em seus braços. Como Lúcifer persistia, foi repentinamente lançado às profundezas com todos os seus esquadrões de maldade. Esta opressão e derrota produziu grande tormento e cuidado ao dragão. E como nos dias após a encarnação lhe havia acontecido o mesmo, diversas vezes começou a suspeitar de que o Messias viera ao mundo. O mistério, porém, lhe estava oculto, como ele o esperava, muito ostensivo e ruidoso. Ficava sempre em dúvida, equivocado, cheio de furor e raiva que o atormentava. Consumia-se na procura da causa de seu mal-estar, mas quanto mais arrazoava, menos a encontrava. Doutrina da Rainha do Céu Maria Santíssima. Alegrar-se com as perfeições divinas. Minha filha, inestimável consolo das almas fiéis e amigas de meu Filho Santíssimo, quando com fé viva consideram que servem um Senhor que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que tem o império, o poder, o domínio sobre toda a criação, aquele que reina e triunfa de seus inimigos. Nesta verdade se deleita o entendimento, se recria a memória, goza a vontade. Todas as faculdades da alma devota se entregam sem receio à suavidade produzida por tão nobres operações ao contemplar aquele ser de bondade, santidade e poder infinito, de que ninguém tem necessidade e de cuja vontade depende toda a criação. Oh, quantos bens perdem as criaturas que, esquecidas de sua felicidade, empregam sua alma todo o tempo da vida em atender o que é visível. Com a ciência e luz que tens, eu desejaria, minha filha, que te libertasses deste perigo e que teu entendimento e memória sempre se ocupassem com a verdade do ser divino. Mergulha neste mar interminável, repetindo continuamente: quem, como nosso Deus que habita nas alturas e do céu, olha aos humildes da terra? Quem, como o Todo-Poderoso, que não depende de ninguém, aquele que humilha os soberbos e derruba os que o mundo cego chama poderosos, aquele que vence o demônio e o subjuga até os abismos? Colaborar para os triunfos de Deus. Opa, é isso mesmo. Para mais dilatar teu coração nestas verdades e por elas obter maior superioridade entre os inimigos do Altíssimo e Deus, quero que me imites, na medida que te for possível. Sim, mãe, como eu, gloria-te pelas vitórias e triunfos de seu poderoso braço e procura ter alguma parte nos que ele quer sempre obter sobre este cruel dragão. Opa, com certeza, a divina vontade é isso aí. Trabalhando para ela, é isso que vai acontecer. Não é possível a língua de criatura, ainda que seja de serafins, explicar o que minha alma sentia quando via meu Filho Santíssimo de meus braços realizar tantas maravilhas contra os seus inimigos. Sendo a favor daquelas almas cegas e sob a tirania do erro, crescia e se propagava a exaltação do nome do Altíssimo, por meio de seu unigênito manado. Com este júbilo, minha alma enaltecia o Senhor, e com meu Filho Santíssimo fazia novos cânticos de louvor, como Mãe Santíssima sua e esposa do Divino Espírito. Tu és filha da Santa Igreja e esposa de meu Filho, favorecida por sua graça. É justo que sejas diligente e zelosa em conquistar-lhe esta glória e exaltação, pelejando contra seus inimigos, obtendo triunfos para o teu esposo. Oba, é isso aí. Capítulo 25. Jesus, Maria e José se estabelecem na cidade de Heliópolis. Diferentes opiniões sobre o assunto. Em muitos lugares do Egito, conservou-se a memória dos prodígios que neles operou o Verbo manado. Isto deu ocasião a diversos santos escreverem que os desterrados estiveram em certas cidades, enquanto outros autores afirmaram que estiveram em outras, todos
podem dizer a verdade, falando das diferentes ocasiões em que permaneceram, ora em Hermópolis, ora em Mênfis, na Babilônia do Egito ou em Mataria. Passaram realmente, não só nestas cidades, mas também em outras. O que entendi é que, tendo-as percorrido, chegaram a Heliópolis e ali se estabeleceram. Os santos anjos que os guiavam disseram à divina rainha São José que deveriam parar naquela cidade. Além da ruína dos ídolos e de seus templos acontecida a sua chegada, determinara o Senhor operar ali outras maravilhas para a sua glória e resgate de muitas almas. Aos moradores daquela cidade, segundo o feliz prognóstico de seu nome, Cidade do Sol, iria despontar o sol da justiça, com mais copiosa graça para os iluminar. Com este aviso, ali se fixaram. São José procurou uma casa, oferecendo justo pagamento, e o Senhor dispôs que o encontrasse, uma casa humilde e pobre, mas acomodada e um pouco retirada da cidade, conforme desejava a rainha do céu. A Sagrada Família em sua nova residência. Encontrado domicílio em Heliópolis, ali permaneceram. Assim que a Divina Senhora entrou na casa com seu Filho Santíssimo e seu esposo José, prostrou-se em terra, beijando-a com profunda humildade e afetuosa gratidão. Deu graças ao Altíssimo por haver achado aquele descanso, depois de tão penosa e prolongada peregrinação. Agradeceu também à terra e aos elementos por sustentá-la, pois em sua incomparável humildade sempre se julgava indigna de tudo o que recebia. Adorou o ser imutável de Deus naquele lugar, dirigindo o seu culto e reverência tudo quanto ali teria de fazer. Interiormente ofereceu-lhe em sacrifício suas potências e sentidos, prontificando-se a sofrer com alegria quantos trabalhos fosse servido a Deus enviar-lhe naquele desterro. Em sua prudência os previa e afetuosamente os aceitava. Apreciava seu valor na luz da ciência divina, pela qual conhecera que, além de serem bem aceitos no tribunal divino, seu Filho Santíssimo os considerava por herança e tesouro riquíssimo. Depois desta sublime elevação espiritual, desceu ao humano mister de limpar e arrumar a pobre casinha, com a ajuda dos santos anjos e pedindo emprestado até o utensílio com que limpá-la. Sentiram-se nossos forasteiros bem acomodados entre as pobres paredes da casa, mas faltava-lhes tudo o mais, alimento e objetos necessários à vida. Como já se encontrava em lugar povoado, não receberam mais o miraculoso alimento com que no deserto eram socorridos pelos anjos. Aqui remeteu-os o Senhor à mesa dos mais pobres, à esmola mendigada. Chegada a fome, São José saiu para pedi-la por amor de Deus. Com tal exemplo, não se queixem os pobres em suas aflições, nem se envergonhem de remediá-la por este meio, quando houver outro. Vejam que tão cedo foi praticada a mendicância para sustentar a vida do próprio Senhor de toda a criação, que se comprometeu desde já a pagá-la centuplicadamente e à vista. Pobreza e desapego. Nos 3 primeiros dias que passaram em Heliópolis, como também em outros lugares do Egito, não teve a Rainha do Céu para si e para seu unigênito outra alimentação, a não ser a que São José pediu de esmola, até que com seu trabalho começou a ter algum recurso. Assim que pôde, fez uma tarimba para o repouso da mãe e um berço para o filho. Quanto a ele, o santo esposo não tinha outro leito além da terra nua. A casa ainda não tinha móveis, até que com o seu suor adquiriu os indispensáveis para os 3 viverem. Não quero passar em silêncio o que me foi dado a conhecer. Em tão extrema pobreza e necessidade, Maria e José não pensaram em sua casa de Nazaré, nos parentes e amigos, nem nos presentes dos reis que distribuíram em vez de os guardar. Nada disto alegaram, nem se queixaram de se encontrar em tanto desamparo, fazendo comparações com o passado e criando temores para o futuro. Em tudo se conservavam inalteráveis, alegres e serenos, entregues à divina providência.
Ó mesquinhez de nossos infiéis corações, que de tanta ansiedade, tão inquietas e penosas, costumam sofrer ao se verem na pobreza ou em alguma necessidade. Logo nos lamentamos que perdemos oportunidades, que poderíamos ter prevenido ou arranjado este ou aquele recurso, que se tivéssemos feito isto ou aquilo, não nos encontraríamos neste ou naquele apuro. Todas estas tristezas são tão vãs e estultíssimas, pois nada remediam. Seria bom não termos dado motivo às dificuldades com nossas culpas, pois muitas vezes são com estas que as atraímos. Geralmente, porém, sentimos o prejuízo temporal e não o pecado de que nulo mereceu. Somos tardos e estultos de coração para perceber as coisas espirituais de nossa justificação e crescimento na graça, mas sensíveis, terrenos e animosos para entregar-nos às coisas terrenas e seus cuidados. Severa é a repreensão de nossos exilados, a nossa grosseria e materialismo. Maria ajuda São José. A prudentíssima senhora e seu esposo acomodaram-se alegremente, embora sós e privados de todas as coisas temporais, na pobre casinha que encontraram. Constava ela de 3 aposentos, um consagrado como templo ou sacrário para o menino Jesus e sua mãe. Ali colocaram a tarimba e o berço sem coberta alguma. Até que depois de alguns dias, com o trabalho do santo esposo e a piedade de algumas devotas mulheres que se afeiçoaram à rainha, conseguiram a roupa para os 3 se agasalharem. Outro aposento foi destinado ao santo esposo, onde dormia e rezava. O terceiro lhe servia de oficina, onde desempenhava seu ofício. Vendo a grande senhora a extrema pobreza em que se encontravam e que o trabalho de São José tinha que ser maior para se sustentar em lugar onde não eram conhecidos, resolveu ajudá-lo e aliviá-lo no que pudesse. Procurou trabalhos manuais por intermédio daquelas piedosas mulheres que começaram a frequentar sua casa, atraídas por sua modéstia e suavidade. Como tudo quanto saía de suas mãos era tão perfeito, logo se espalhou a fama de seus trabalhos, nunca lhe faltando serviço para ganhar o sustento de seu filho Deus e homem verdadeiro. Cooperar com a providência divina. Para ganhar todo o necessário para comer, para São José se vestir, para mobiliar a casa, ainda que pobremente pagar seus aluguéis, pareceu bem a nossa rainha gastar todo o dia no trabalho e velar toda a noite nos exercícios espirituais. Não tomou esta resolução por alguma cobiça, nem tampouco porque durante o dia deixasse um momento a contemplação, pois sempre se encontrava nela a presença do menino Deus, como tantas vezes tenho dito e ainda repetirei. Algumas horas, porém, que empregava durante o dia em exercícios especiais, quis transladá-las para a noite, a fim de trabalhar mais. Não pretendia que Deus operasse milagres para o que, com sua diligência e trabalho, podia conseguir. Em tais casos, pedir milagres não seria mais comodismo do que necessidade. Pedi à prudentíssima rainha, ao eterno Pai, que por sua misericórdia os provesse do necessário para alimentar seu filho unigênito, mas ao mesmo tempo trabalhava. E como quem não confia em si e na própria diligência, trabalhando pedia o que por esse meio o Senhor concede às demais criaturas. Ordem do dia da Virgem Mãe. Muito se agradou o menino Deus esta prudência de sua mãe e de sua conformidade em tão grande pobreza. Em recompensa desta fidelidade, quis aliviá-la um pouco do trabalho. Certo dia, do berço, assim lhe falou: minha mãe, quero organizar a ordem de vossa vida e trabalho corporal. A divina mãe pôs-se logo de joelhos e respondeu: docíssimo amor meu, dono de todo o meu ser, exalto-vos e vos louvo, porque se condescendeste com o meu desejo e pensamento. Que vossa divina vontade dirija meus passos, oriente minhas obras segundo o vosso beneplácito e disponha minhas tarefas para cada hora do dia de acordo com o vosso prazer. Já que vossa divinidade se humanou e vossa grandeza se dignou condescender com os meus desejos, falai, luz dos meus olhos, que vossa serva escuta. Ai, que delícia! Meu Deus do céu, que delícia! Disse o Senhor: minha mamãe caríssima, ao começar a noite, 9 horas, dormireis e descansareis um pouco.
De meia-noite até o amanhecer fareis vossos exercícios de contemplação comigo e falaremos com meu eterno Pai. Em seguida, preparai o necessário para a vossa refeição e de São José. Depois me alimentareis e me levareis nos braços até a hora tércia, 8 da manhã. Então me entregareis a vosso esposo, para que descanse de seu trabalho. Enquanto isso, ficareis recolhida até a hora de lhe servir a comida, depois da qual voltareis ao trabalho. Como aqui não tendes a Sagrada Escritura, cuja leitura vos confortava, lereis em minha ciência a doutrina da vida eterna, para me seguirdes em tudo com perfeita imitação. Rezai sempre ao Eterno Pai pelos pecadores. Coloque-os entre Maria e Jesus. Observou este horário Maria Santíssima todo o tempo em que esteve no Egito. Aleitava o menino Deus 3 vezes por dia, como desde seu nascimento, pois se ele determinou que o alimentasse uma vez, também não proibiu que o fizesse mais vezes. Quando a Divina Mãe fazia seus trabalhos manuais, permanecia sempre na presença do menino Jesus e de joelhos. Era frequente entre seus colóquios o rei em seu berço e a rainha em seu trabalho comporem misteriosos cânticos de louvor. Se tivessem ficado escritos, seriam mais numerosos que todos os salmos, cânticos e o mais que se tem escrito na igreja. Não há dúvida que o menino Deus, através de sua humanidade, de sua Mãe Santíssima, falaria com maior elevação do que por meio de Davi, Moisés, Maria, sua irmã, Ana e todos os profetas. Estes cânticos sempre deixavam a Divina Mãe renovada, repleta de novo amor pela divindade e de ardentes anseios pela união com o seu ser imutável. Só ela era a fênix que renascia desse incêndio e a águia real que podia fitar o sol, tão de frente e de perto como nenhuma outra criatura. Entre todas, ela era a única que não apresentava o óbice do pecado, seus efeitos, paixões e apetites, livre do gravame terreno da natureza. Voava após seu amado, elevava-se aos cumes e não parava até chegar ao seu centro, a divindade. Tendo sempre diante dos olhos o caminho e a luz, o Verbo encarnado, com um desejo sempre orientado para o ser imutável do Altíssimo. Corria fervorosa para ele e encontrava-se mais no fim do que nos meios, mais onde amava do que onde animava. O sono do menino Deus. Algumas vezes o menino Deus adormecia na presença da feliz mãe e então se realizava o que disse: durmo, mas meu coração vela. Para Maria, o corpo santíssimo de seu filho era como um cristal puríssimo e claro, através do qual ela via e penetrava o íntimo de sua alma deificada e suas operações. Olhando-se e tornando-se olhar naquele pequeno imaculado, a Divina Senhora sentia especial consolo em contemplar a atividade da parte superior da alma santíssima de seu filho, ocupada em atos heróicos de viadora e compreensora, enquanto seus sentidos dormiam com tanta tranquilidade e encanto. Ocupada nos atos heróicos do filho viador, dele aqui na terra, viajante na terra e morando na terra, e compreensor. Aí compreensor tem que saber o que é isso. Enquanto seus sentidos dormiam com tanta tranquilidade e encanto. E tudo se operava, subsistindo a união hipostática da humanidade com a divindade. Para falar sobre os amorosos sentimentos, inflamações, elevações e heróicos atos da Rainha do Céu, nestas ocasiões, nossas palavras seriam insuficientes e só ofenderiam o assunto. Supram-nas a fé e o coração. As refeições da Sagrada Família. Quando chegava o momento de São José receber o consolo de carregar o infante Jesus, dizia-lhe a Divina Mãe: Filho e Senhor meu, olhai vosso fiel servo com amor de filho e pai, que tem de vossas delícias na pureza de sua alma tão simples e agradável aos vossos olhos. Dirigia-se então ao santo, dizendo-lhe: Recebei meu esposo em vossos braços, o Senhor que sustenta na mão todos os orbes do céu e da terra, que criou só por sua bondade. Aliviai vosso cansaço com aquele que é a glória de toda a criação.
Com profunda humildade, o santo agradecia este favor e costumava perguntar à sua esposa se poderia tomar a liberdade de acariciar o menino. Concordando ela, recriava-se com o menino e este alívio fazia-o esquecer a fadiga do trabalho e qualquer sacrifício se lhe tornava fácil e agradável. Sempre que Maria Santíssima e São José comiam, estavam com o menino. Tendo servido à mesa, a divina rainha o recebia nos braços e, enquanto comiam com grande compostura o alimento do corpo, dava à sua alma puríssima outro mais agradável e substancial, reverenciando-o, adorando-o e amando-o como Deus eterno. Sustentando o menino em seus braços, afagava-o com o carinho de afetuosa mãe a seu querido filho. Não é possível ponderar a atenção com que desempenhava ambos ofícios, de criatura para seu Criador, considerando sua divindade, Filho do Eterno Pai, Rei e Senhor dos Senhores, Criador e Conservador de todo o universo, e de mãe para seu filho, servindo-o e criando-o como verdadeiro homem. Obrigado, mãe. Obrigada, mãe, porque a senhora representou muito bem a raça humana enquanto seu filho estava na terra. O nosso Deus estava na terra. Obrigado por você existir, mãe. Obrigado, mãe Santíssima, por tudo que a senhora fez pelo seu filho amado, por nosso Deus, em nome nosso, em nosso nome. Foi uma representante fidelíssima, preciosíssima, riquíssima, puríssima, imaculada, santíssima. Mãe, obrigado, mãe. Obrigado, mãe, eu reconheço o que a senhora fez pelo seu filho, nosso Deus. Obrigado por ter feito tudo o que a senhora fez por ele. Obrigado por ter obedecido ele. Obrigado por ter amado ele. Obrigado por ter cuidado dele. Muito obrigado, mãe. Obrigado por ter representado a nossa raça humana. Por ele não ter ficado sem afago da sua mãe Santíssima, nessa terra enquanto ele estava conosco no meio de nós, sofrendo em penalidades terríveis. Ele pelo menos tinha sua mamãe por perto. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, mãe. Eu te amo, mãe. Estes dois extremos abrasava-se toda em atos heróicos de admiração, louvor e profundo amor. Quanto ao mais que faziam os dois esposos, só posso dizer que constituíam admiração para os anjos, agindo com plenitude de santidade e complacência do Senhor. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Sofrer com paz e alegria. Minha filha, sendo verdade que cheguei ao Egito com meu esposo e Filho Santíssimo, onde não conhecíamos nem amigos nem parentes, em terra de religião estranha, sem abrigo, amparo nem socorro humano para sustentar um filho que tanto amava, bem se pode compreender a tribulação que padecemos, pois permitia o Senhor que esta aflição nos atingisse. Não pode caber em consideração humana a paciência com que sofremos, e nem os anjos são capazes de avaliar a recompensa que o Altíssimo me concedeu pelo amor e conformidade com que tudo levei, melhor do que se estivesse na maior prosperidade. Verdade é que muito me doía ver meu esposo em tanta necessidade e apuro. Mas nesta mesma pena bendizia o Senhor com alegria de a padecer. Nesta nobilíssima paciência e serenidade de ânimo, quero, minha filha, que me imites nas ocasiões em que te puser o Senhor, e saibas atender ao interior e exterior com prudência, dando a cada qual o que deves pela ação e contemplação, sem que uma impeça a outra. Não pretender milagres. Quando faltar às tuas súditas o necessário para a vida, trabalha em o procurar devidamente. Deixa alguma vez a própria quietude, pois por esse motivo não é perdê-la. Muitas vezes já te adverti a não perderes a presença de Deus por nenhuma ocupação, pois com sua divina luz e graça, tudo podes fazer sem perturbação se fores cuidadosa.
Quando por meios humanos se pode conseguir devidamente o que é preciso, não se devem esperar milagres, nem se dispensar do trabalho com o argumento que Deus proverá e acudirá sobrenaturalmente. Deus concorre com os meios suaves, normais e convenientes, e o trabalho é meio oportuno para o corpo servir com a alma, fazer sacrifício ao Senhor e adquirir merecimentos na forma que pode. Trabalhando, a criatura racional pode louvar a Deus e adorá-lo em espírito e verdade. Para procederes assim, ordena todas as tuas ações pela vontade divina. Pesa-as na balança do santuário, fitando atentamente a divina luz que te infunde o Todo-Poderoso. Fiat.